Eu recebi aqui umas perguntas de umas crianças do Oswald de Andrade. E eu queria contar que eu gosto muito desse colégio. Eu gosto porque meus netos, eu tenho 2 netos, o Pedro e o Miguel. Eles 2 estudaram no Oswald de Andrade. E eles adoravam a escola. Eles me convidavam para tudo, eles gostavam que eu fosse lá. Eu ia para tudo, para ver eles fazerem, ou mesmo que eles não fizessem, eu ia para ver as festas, as brincadeiras, os espetáculos que eles faziam. E eu adoro o Oswald de Andrade. Rocha, será que você já é bisavó? Bom, antes de Terezinha e Gabriela, você pulava amarelinha quando você era criança? Fez 2 perguntas, né? O João fez 2 perguntas. Ele perguntou se eu já sou bisavó. Mas meus netos ainda são mocinhos. Eles têm, um tem 20 anos, o outro tem 23. Ainda não tem filhinhos, não. Mas eu vou querer ser bisavó. Se for um menino tão simpático como você, eu vou gostar muito. E você perguntou também se eu pulava amarelinha. Eu adorava amarelinha. Era uma das brincadeiras que eu mais gostava. Eu brincava muito na rua, que naquele tempo a rua era aberta para a gente brincar. Não tinha perigo nenhum, era divertido. E na calçada já tinha riscado amarelinha. A gente pulava amarelinha. Tinha uma que a gente fazia 1, 2... 1, 2. E tinha um caracol também que a gente fazia, pulava num pé só, a volta toda. Oi, sou a André, queria saber qual o seu livro que você mais gostava na infância. O livro que eu mais gostei na minha vida foi um livro chamado Reinações de Narizinho. Era um livro tão divertido. Tinha uma boneca chamada Emília, que era tão engraçada. E eles faziam muitas coisas divertidas. Eles moravam num sítio e eles iam brincar no Ribeirão. E era um livro muito engraçado, eu gostava muito. Oi, eu sou o Pedro do 2º ano. Qual é a sua inspiração para fazer livros? Com quantos anos você começou a escrever livros? Oi, Pedro. Essa pergunta é uma pergunta difícil, viu? Mas eu vou tentar responder. Eu comecei a escrever, já tinha 38 anos. Eu antes trabalhei em colégio, por isso eu gosto muito de criança, sabe? Eu trabalhei no colégio há muitos anos. E aí eu comecei a escrever, gostei de escrever e continuei até hoje. Mas a minha inspiração vem de muitas coisas, porque todo mundo tem ideias, não tem? Todo mundo tem ideias na cabeça. Mas a gente precisa enriquecer essas ideias, ter outras. Então, o que a gente faz? A gente conversa. Conversar é uma maneira da gente ter ideias. É muito bom conversar. A gente vai ao teatro, a gente vai ao cinema, a gente vê televisão e a gente lê. Porque ler é a coisa melhor que tem. A gente tem tantas ideias quando lê. A gente encontra livros tão engraçados, livros tão emocionantes, livros de viagens, que as pessoas vão para longe. Então, é a melhor inspiração que a gente tem é nos livros mesmo. Oi, eu sou a Clarice do 3º ano A. Ruth, uma das suas histórias foi inspirada em você mesma ou na sua filha? Oi, Clarice. Essa sua pergunta também é boa. A gente se inspira em tudo, sabe? A gente se inspira num livro que lê, a gente se inspira numa história que a gente ouve, a gente se inspira nas gracinhas das crianças, que são ótimas. Eu sempre tive muita criança em volta de mim e eu me divirto muito com as crianças. Então, eu me inspiro muito nelas. Agora, eu tenho uma história que foi inspirada em mim, que chama Quando Eu Comecei a Crescer. Essa história é uma história que aconteceu comigo. Oi, eu sou a Manu do 5º ano e eu tenho 2 perguntas para te fazer. Se você já escreveu um livro que não foi publicado e qual personagem das suas histórias que você mais gosta? Olha, eu não tenho nenhum livro que não foi publicado. Eu tenho alguns livros que eu comecei e aí achei que não ia dar certo e parei de fazer.
Ah, eu gosto de muitos personagens, sabe? Eu tenho um personagem que eu gosto muito, que chama Marcelo, porque esse Marcelo agrada muito as crianças. E tudo que agrada as crianças eu fico contente, não é? Então eu gosto muito do Marcelo. Oi, eu sou a Laura, sou do grupo 5. Eu queria saber como você tem tantas ideias para fazer seus livros. A gente tem ideias, todo mundo tem ideias, né? A gente pensa uma coisa, depois pensa outra, depois lê um livro, depois assiste uma peça, depois... Eu acho que os escritores, o que eles fazem é que eles escolhem a ideia certa para botar numa história. Eles têm tantas ideias como todo mundo. Você também deve ter um monte de ideias. E, no entanto, o escritor é aquele que pega uma ideia e percebe que dá um livro. Então, escreve um livro. Eu sou a Nina, do 4º ano. E eu queria saber qual livro você mais se orgulhou de ter feito. Ô, Nina! Eu gosto muito de tudo que eu escrevo. O que eu não gosto, eu não publico. Mas tem uns livros que eu acho que fizeram, assim... Tem um sucesso, as crianças gostam mais. Por exemplo, Marcelo Marmelo Martelo é uma história que as crianças gostam tanto que eu não posso deixar de me orgulhar. Depois eu me orgulho muito da Ilíada e da Odisseia, que são livros importantes, são livros que têm mais de 2000 anos e que eu reproduzi. Então, são livros muito importantes, por isso que eu gosto muito deles. Eu gosto do Reizinho Mandão, porque o Reizinho Mandão eu escrevi quando havia uma ditadura no Brasil, que eram uns dirigentes muito autoritários, e eu queria falar mal deles, então eu escrevi o Reizinho Mandão. E eu tenho orgulho de ter publicado várias histórias falando mal dos ditadores, e eu fico muito orgulhosa com isso. Olha, esse colégio me fez uma homenagem muito bonita e que me deixou muito feliz, porque a gente sempre gosta de ser homenageada, acho que todo mundo gosta, mas uma homenagem de escola é uma coisa muito especial, porque a escola, eu considero a escola a coisa mais importante do país. A coisa mais importante que tem no Brasil é a escola. Eu acho que a escola é que pode salvar o Brasil, a escola é que pode alegrar o Brasil, a escola pode salvar o Brasil. E eu, então, tenho muito orgulho de receber uma homenagem desse colégio que eu aprecio tanto.